E nós vamos ler do versículo 1 ao 9. Não reparem, está meio escuro aqui hoje, porque queimou uma das nossas lâmpadas. Isso que ainda ontem o Ricardo e o Rodrigo vieram aqui para tentar direcionar e fizeram o melhor que podiam. Mas em pouco tempo a gente está restaurando todas as coisas. 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 9, nós lemos assim. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu à tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, chegando a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora ao Senhor a minha vida, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque teu caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Fecha os teus olhos, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós temos motivos de sobra para te agradecer por tudo quanto o Senhor é em nossas vidas. Nessa noite nós estamos aqui para prestarmos culto a Ti. Entregamos a Ti o nosso cântico de louvor e adoração, mas neste momento entregamos o nosso coração como terra preparada para receber a Tua palavra, que é semente muito boa. Fala ao coração de cada um de nós nessa noite, Senhor, livrando-nos das nossas intenções ruins, livrando-nos de todo o desentendimento diante da Tua palavra, e que a Tua palavra nos fortaleça nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e toda a igreja com força aí, diga amém, Jesus. Pode se assentar, meus irmãos. Eu me lembro que tempos atrás, eu trouxe uma palavra para a igreja, trazendo inclusive uma citação sobre cavernas. Alguém já fez visita em caverna aí ou não? Já fez, Cris? Você foi lá para Mato Grosso esse tempo atrás, né? Visitaram muita caverna por lá, né? Por que você não quis ficar morando em caverna? Sai fora, né? Caverna é lugar bom de visitação, mas não de habitação. É um lugar complicado, um lugar perigoso, um lugar selvagem, um lugar onde habita todo tipo de insetos, de animais peçonhentos. E interessante que a palavra de Deus diz que este homem de Deus, este homem muito usado por Deus, chega um momento em que ele vai parar, ele tem o seu destino final, no que diz o texto, dentro de uma caverna. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos aprender lições para a nossa vida. E meus irmãos, o que me traz, ou o que me faz trazer essa mensagem nesta noite, é algo que tem entristecido muito o meu coração por aquilo que eu tenho visto e conversado com pessoas. As pessoas estão escolhendo caminhos totalmente contrários ao caminho da luz. Estão escolhendo caminhos de tristeza, de trevas, ao invés de caminhos de alegria. Quinta-feira, por exemplo, eu estava aqui na igreja e já vim preparado, apesar de ter passado mal o dia todo. Eu falei, eu vou na igreja porque eu tenho que ir, é um compromisso meu.
Eu vou porque eu quero receber a cura do Senhor. E eu recebi cura naquela noite. Eu saí daqui bem bom, bem melhor do que eu estava. Mas também eu tinha um compromisso depois do culto, que era atender uma moça que entrou em contato comigo desesperado durante a semana, dizendo: pastor, eu preciso conversar com o senhor urgente. Meus irmãos, uma menina de 19 anos tinha recentemente tentado suicídio. Ela tem emprego, tem pai, tem mãe, pessoas que a amam, tem lugar para encostar a cabeça à noite. E eu fiquei pensando, enquanto eu olhava para ela e a instruía, segundo a palavra de Deus, sobre quão triste é uma pessoa que deixa as trevas dominarem o seu coração quando há disposição da parte de Cristo para iluminar os nossos passos. A palavra de Deus diz que Elias entrou numa caverna e passou uma noite, ou passou um tempo, passou um período naquele lugar. Quem era Elias? Elias, segundo a palavra de Deus, era um profeta muito usado por Deus. Ele fez grandes coisas em nome do Senhor. Coisas que talvez nenhum de nós tenha feito até hoje. Ele, por exemplo, recebia comida dos corvos, porque o Senhor disse para ele: vai até o ribeiro, e lá eu vou te alimentar. E o Senhor mandava corvos, trazendo carne para Elias. Eu nunca vi um corvo trazer água para mim, nunca vi um corvo trazer carne para mim. Talvez nunca tenha ouvido de alguém aqui, neste lugar, que tenha sido servido por corvos enviados pelo Senhor. Mas o fato é que Elias experimentou esse tipo de cuidado da parte do Senhor. Ele tinha comida sendo trazida para ele. Elias participou da multiplicação do azeite na viúva, revelando que mesmo tendo poucos recursos, quando nós dependemos do Senhor, Ele faz as coisas multiplicarem, trazendo grande provisão sobre a nossa vida. A palavra de Deus fala que Elias era um homem tão usado por Deus, que ele fez o filho de uma viúva ressuscitar. A palavra de Deus fala ainda sobre Elias, dizendo que numa ocasião, e aqui é que começa o desenrolar da caverna, numa ocasião ele propõe um desafio aos profetas de Baal, dizendo assim: olha, nós vamos fazer uma disputa espiritual. Vocês vão clamar o vosso Deus durante o tempo que vocês quiserem, até meio-dia, e depois eu entro em cena para fazer a oração para o meu Deus, e o Deus que responder é o Deus vivo. A palavra de Deus diz que os 450 profetas, mais 400 profetas que ali estavam, eles se automutilavam, eles oravam ao seu Deus, e Elias só no canto assim, ó. Grita mais alto. Talvez o vosso Deus esteja dormindo, ou esteja muito ocupado, esteja cochilando, esteja fazendo qualquer outra coisa que não possa ouvir vocês. E eles oraram, cantaram e fizeram tudo o que podiam fazer, e o Deus deles não respondeu. Aí Elias entra em cena e faz uma oração curta. Uma das orações curtas de grandes milagres na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz então que sai do céu um fogo e vem consumindo o altar, vem consumindo os holocaustos, vem consumindo o sacrifício, lambe a água que havia sido colocada em volta daquele lugar. E aí então Elias, ele mata junto com os seus companheiros todos os profetas de Baal. É como se alguém aniquilasse, destruísse o teu exército. Você não vai ficar feliz como Jezabel não ficou feliz. Jezabel então manda um mensageiro até Elias dizendo assim: olha, amanhã eu vou fazer com esse cara, com esse tal de Elias, o que ele fez com os meus 450 profetas. Eu vou fazer com a vida dele o que ele fez com a vida dos meus. Elias, meus irmãos, era um vencedor. Elias, ele tinha um currículo invejável. No memorial descritivo dos milagres que Elias havia vivenciado por obra e graça do Senhor, havia coisas extraordinárias, coisas incomuns, coisas que ninguém nunca tinha visto. Não havia nada que o desabonasse. Olha, o Elias fez isso, fez aquilo outro, mas errou aqui. Não tinha nada. Até aqui Elias estava totalmente vitorioso por obra e graça do Senhor em sua vida. No entanto, diante de uma ameaça de Jezabel, ele sente medo, foge solitariamente para o deserto,
porque a palavra de Deus que nós lemos diz que ele deixou o seu moço e tomou para si o caminho do deserto. E aí então o anjo do Senhor, enviado pelo próprio Deus, chama Elias, que estava pedindo a morte para si, e diz: Elias, levanta, come desse pão, beba dessa água. Elias comeu, Elias tomou a água e voltou a dormir. Elias estava em crise. Elias aqui, para mim, ele mostra um cara depressivo, por N razões. Talvez transtorno de bipolaridade, porque alguém que sai fugido com ameaça de morte, e depois ele pede a morte para si, Deus podia falar: então por que você pediu a morte? Ou por que você fugiu de Jezabel? Deixasse ela te matar. Ele estava perdido, ele não sabia o que fazer. Porque ele sai correndo da Jezabel, que o ameaçou, aí ele se deita debaixo de um zimbro e pede a morte para si. Na verdade, ele precisava de um carinho, ele precisava de uma atenção, ele precisava daquilo que nós muitas vezes precisamos. E todo homem precisa de uma direção, todo homem precisa de um empurrão, e todo homem precisa de convicção. Você que está perto de alguém, antes você vai falar comigo sozinho, vai dizer assim, ó: todo homem, mas diga forte aí, todo homem precisa de direção. Faz assim, ó, de direção. Agora, se você está ao lado de alguém, pede licença, coloca a mão no ombro dessa pessoa e diz assim, ó: todo homem precisa de um empurrão. Sabe que às vezes você tem a direção, mas você fica parado porque ninguém te empurra, ninguém te ajuda. Mas deixa eu te falar, se ninguém te ajudar, há um Deus que te ajuda nessa noite. Há um Deus que é por você, há um Deus que te traz alegria, há um Deus que te empurra para o caminho bom e não para as trevas, para o caminho da cura e não para a doença. Então todo homem precisa de direção, precisa de um empurrão e precisa de convicção. Convicção para responder para si mesmo se o lugar em que ele está é o melhor lugar que ele poderia estar. Porque às vezes nós estamos na caverna, às vezes nós estamos angustiados, estamos nos sentindo o pior dos piores seres humanos. Nós achamos que ninguém gosta da gente, que ninguém é por nós. O nosso pai não nos abençoa, a nossa mãe não nos abençoa, os nossos filhos não nos obedecem. O Deus a quem nós dizemos servir parece que não entra em cena nunca. E nós começamos a viver das impressões e não da realidade espiritual de um Deus que nos ama e quer nos ver andando em milagres e maravilhas. Nós precisamos ter convicções dos cuidados do Senhor, do seu poder extraordinário para agir na nossa vida, do seu cuidado sempre presente no nosso dia a dia, da sua provisão milagrosa. A palavra de Deus diz que o povo, por exemplo, estava no deserto, eles não tinham o que comer, Deus fazia cair chuva de pão, gente. Vinha em flocos, como se fosse neve. Você pega só o que você precisa para esse dia, não estoca não, porque se estocar vai apodrecer. É o cuidado diário de Deus sobre a vida do seu povo. Se você chegou nessa noite aqui, acredite, Deus cuidou da tua vida de uma forma que você às vezes nem percebeu, mas você só chegou aqui porque Deus cuidou de você no dia de hoje. Elias teve medo de Jezabel, e o medo o levou a fugir, a se enclausurar numa caverna. Na segunda vez em que o anjo o tocou, dizendo coma e beba, ele levantou e o anjo deu uma puxada de orelha nele e falou assim: come e bebe, porque o teu caminho ainda é muito longo. Não para aqui, você tem muita coisa para fazer. A palavra de Deus diz que Elias levantou-se e andou por 40 dias. E aí então ele entra na caverna de novo. Olha o estado de Elias. Olha a decepção de Elias. Olha a angústia de Elias. Muitas vezes, o medo nos faz fugir das pessoas. O medo nos faz fugir dos lugares, das funções, das oportunidades que Deus tem colocado nas nossas mãos. E nós nos enclausuramos em cavernas que estão à disposição por aí, que o diabo faz questão de colocar uma placa indicativa para que nós entremos, para que nós fiquemos dentro dessas cavernas. Cuidado, meu irmão e minha irmã que está aqui nessa noite. Cuidado, você que me assiste. Ao inimigo da nossa alma que tenta de todas as formas nos fazer viver dentro de cavernas, quando elas deveriam ser apenas lugar de visitação, para experimentarmos os preciosos cuidados da parte do Senhor sobre a nossa vida.
E não lugar de enterrar sonho, lugar de enterrar projeto, lugar de sermos afetados pelas nossas impressões e não pela verdade. Há muitas cavernas por aí. Caverna do medo, do ódio, da chateação, do estresse. Caverna da raiva, do cansaço. Esses tipos de caverna nunca foram lugares de repouso, mas sempre foram lugares de estresse ainda maior. Sempre foram ciladas da parte do diabo, apresentadas como uma opção plausível para a gente. Sempre foram abismos mais profundos. Ainda hoje, antes de sair de casa, eu recebi um outro recado, uma outra mensagem. Pastor, eu não sei se eu vou mais para a igreja. Gente que está na igreja. Gente que aceitou Jesus. Gente que ouve a palavra. Pastor, eu estou sentindo uma raiva tão grande, um ódio tão grande, e não é do Senhor, não é das pessoas, é de tudo. Eu estou com raiva do mundo, não volto mais para Jesus, não está servindo de nada. Olha o Elias aí. Quem já entrou em caverna aí, diga amém. Não na caverna caverna do diabo, o buraco do padre. Não essas cavernas aí de visitação. Quem já entrou em caverna de decepção, de chateação, de depressão aí, diga amém. São terríveis. Porque se você permanece ali mais do que o necessário, que é o tempo de cuidado do Senhor para com a tua vida, você não acha um degrau para subir, você só acha degrau para baixar, para descer mais ainda. Esses tipos de cavernas nunca levaram a gente para a luz, sempre para as trevas. Uma das perguntas que eu fiz no aconselhamento de quinta-feira para aquela jovem que tinha tentado suicídio, eu falei para ela assim: onde você está hoje? Na igreja. Eu falei: não, esquece a igreja. Em que ambiente você está? Trevas ou luz? As coisas que você faz te direcionam para as trevas ou para a luz que há em Jesus? E ela: pastor, não tem nada que me leve para a luz. As músicas que eu ouço não me levam para a luz. As pessoas com quem eu convivo não me levam para a luz. O tipo de relacionamento que eu tenho não me leva para a luz. E ela foi dizendo, eu falei: puxa vida, não tem nada. Eu falei: talvez de você não tenha nada, mas tem o Espírito Santo que ainda te ama. E quando eu falei isso, ela começou a chorar, porque ela se sentiu amada pelo Espírito Santo de Deus. Nessa noite, as pessoas podem não te amar, mas deixa eu te falar a melhor notícia da tua vida. Existe alguém que te amou primeiro e continua te amando desesperadamente, que é o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus. Quando nós somos levados a lugares de caverna, que representam sofrimento, angústia, ansiedade extremada, nós vamos automaticamente nos afastando dos propósitos de Deus para a nossa vida. E os propósitos de Deus são os melhores. Deus quer que você dê certo. Deus quer que você cresça. Deus quer que a tua família seja uma bênção, seja uma referência para a tua vizinhança. Deus quer que você seja são mentalmente falando, são espiritualmente falando. O problema é que muitas vezes na chateação, na frustração, nós passamos a crer mais nas impressões que nós temos daquele momento do que na realidade espiritual trazida na palavra de Deus para nós. Terça-feira eu preguei sobre não nos deixarmos vencer pelas frustrações e pelos fracassos. A palavra de Deus diz a respeito de Pedro, que era pescador profissional, e naquela noite ele não pescou nada, é mais ou menos como muitas pessoas. Tem dom, tem o equipamento, o dia está bom, mas não pesca nada e diz assim: fracassei. Eles nem sabiam que o Senhor tinha um propósito maior naquele fracasso. Jesus olha na beira do lago de Genezaré, e todos os barcos cheios de peixe, mas ele diz assim: esse aqui está vazio porque eu quis que tivesse vazio. Porque eu precisava desse barco não para ser frustração, mas para ser púlpito, para eu pregar para esse povo que me comprime, para esse povo que está à minha volta, esse povo que quer ouvir uma palavra de libertação. E o que chama a atenção é que os pescadores desceram do barco vazio, e ao invés de largar tudo para trás, dizendo assim: não volto mais aqui, estou frustrado, estou fracassado, eles estavam lavando redes. Só lava a rede quem crê em futuro melhor. Só lava a rede quem crê no agir de Deus para o dia seguinte.
Isso me faz entender que nós precisamos lavar o nosso coração todo santo dia, porque amanhã vai ser um dia de bênção. Se hoje não foi tão bom assim, acredite, é plano de Deus para a tua vida, para te ensinar que amanhã vai ser muito melhor. Mas o diabo, ele quer fazer você entrar em caverna, desistir. Descer degraus e degraus. Buscar abismos que chamem outros abismos. Compreenda que nem o teu passado, nem a tua condição atual revelam a sua realidade. Tem muita gente que diz assim: puxa vida, pastor, está feio o tempo. Não, está feio o tempo aqui embaixo, porque tem nuvens escuras. Mas espera um pouquinho, essa não é a realidade é o que está acontecendo lá em cima. Daqui a um tempo vai passar a nuvem e você vai ver o sol brilhar na tua vida. Nós precisamos ter bons olhos para a palavra de Deus, porque as nossas impressões sempre são ruins. Nós nos frustramos com pessoas. Nós nos frustramos com todas as coisas que vocês podem pensar. Infelizmente, quando nós vivenciamos pressões da vida que são normais, nós temos uma tendência horrível, diabólica, que é de nos isolarmos de tudo e de todos. O homem não foi feito para ficar sozinho. O homem não foi feito para ficar jogado no canto, pedindo a morte para si. O homem não foi feito para entrar em cavernas de visitação e daqueles lugares fazer o seu lugar de habitação. Ele não foi feito para isso. Lá no início, o Senhor, olhando para o homem que ele tinha criado, disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que seja com ele para ajudá-lo, que vai estar junto com ele. Ninguém gosta de ficar sozinho. Eu comentei com a igreja no domingo, comentei na terça. Graças a Deus eu já não tenho esse comentário, porque as circunstâncias mudaram. Mas eu comentei que eu estava que nem cachorro quando cai de mudança. Perdido, chegava em casa, aquele silêncio. Saía para comer sozinho. Fui na pizzaria domingo à noite, o dono da pizzaria: ô pastor, vem sozinho hoje? Quase que eu falo para ele: não, estou com todo mundo aqui. A realidade mudou. Mas imagina se a gente entra em depressão. Se qualquer coisa que acontece na nossa vida, a gente deixa as nossas companhias, como Elias fez. Ele deixou o seu moço e foi para o deserto. E lá ele pediu a sua morte. Ele estava perdido. Ele foge da morte e depois pede a morte. O cara é bipolar, o cara tem transtorno, está em depressão. Mas deixa eu falar, Deus conhece o teu coração. Deus conhece as nossas emoções. Ele sabe quando a gente está bem, quando a gente está mal, quando as coisas estão progredindo de uma forma salutar e quando as coisas estão indo para um ambiente doentio. Ele sabe tudo do nosso coração. Esses dias, conversando com uma irmã aqui na igreja, eu falei para ela o seguinte: nunca tenha vergonha de ser quem você é diante do Senhor. Ah, pastor, eu nunca fiz isso porque eu tinha vergonha. Vergonha? Essa vergonha vai te matar. Essa vergonha vai te destruir. Essa vergonha vai atrapalhar, vai atrasar o projeto de Deus na tua vida. Não frustra, porque a palavra de Deus em Jó 42:2 diz: eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, mas às vezes a gente atrasa o plano de Deus. Que a gente fica para baixo, fica com vergonha. Essa noite o Senhor sabe quem você é. Sabe como você está, em que buraco você se enfiou. Em que caverna você escolheu para habitar. Se é no medo, se é na angústia, na depressão, na ansiedade. O Senhor tem coisas boas para a tua vida. O Senhor tem o melhor para a tua vida. Não são coisas boas, não. É o melhor. O diabo sabe que as maiores chances que ele tem está quando nós estamos em isolamento. Porque nós ficamos fracos. Você falar para quem está sozinho é muito fácil. Você fazer a cabeça de quem está no meio do grupo é mais difícil. Você atingir mano a mano é mais fácil. Quando você tem grupo para brigar por aquele que está mais enfraquecido, já é mais difícil. É por isso que o diabo tenta trabalhar nesse sentido, na nossa mente, nas nossas emoções. E a palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo, aos crentes de Roma, capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para convosco. Se a nossa mente não transforma, tirando o que é treva e colocando luz, a gente nunca é capaz de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quando as pessoas sentem as pressões da vida, as frustrações, os fracassos, elas saem, elas se isolam das pessoas, dos seus ambientes de convívio, se isolam das suas atividades, das suas responsabilidades, e o diabo fica, isso, vem mais para trás, vem mais para longe do Senhor. Cuidado, meu irmão. Cuidado, porque solidão é um perigo. Quanto mais longe da união, mais nós nos aproximamos da destruição. Salmo 133 diz, ó quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união, porque ali o Senhor ordena bênção e vida para sempre. Não se engane não, o diabo nunca apontou um caminho de vitória para alguém. Ele aponta ilusões, mentiras. Ele nunca apontou um caminho de liberdade, é sempre um caminho de escravidão ainda maior. Quem nos liberta é o Senhor, mas o diabo oprime, o diabo escraviza. O diabo nunca apresentou um caminho de alegria. A alegria genuína vem do Senhor, porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. O diabo nunca prospera alguém começo, meio e fim. Ele pode dar um sprint aqui, uma saída rápida, alguém começa a ir bem, mas lá na frente a cobrança é pesada. Mas Deus não, quando Ele começa a prosperar, Ele começa a assoalhar caminho de vitória. Ele começa a preparar você para degraus ainda maiores. E o teu caminho vai sendo como a luz da aurora, brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Quando você entra nos conselhos de Satanás, você perde a paz no teu coração. Mas quando você se aproxima de Jesus, você entra num ambiente em que o príncipe da paz te enche de uma paz que excede todo o entendimento. Para onde que você está caminhando? Qual o caminho que você está tomando na tua vida? Qual a caverna que você entrou? Há muitas cavernas de destruição à nossa frente. Às vezes com cara até de coisa boa. Às vezes até o acesso é muito fácil. Como o caminho da perdição é fácil. E a palavra de Deus diz, mas o caminho que leva ao céu é porta estreita. Ah, pastor, mas o mundo mudou. Mas eu nunca fiquei sabendo que o céu tenha passado por reforma para mudar o tamanho da porta. A porta continua estreita e quem paga para ser fiel ao Senhor, no bom sentido da palavra, sempre experimenta os seus preciosos cuidados. É por isso que o homem precisa de direção, ele precisa de um empurrão, ele precisa de convicção sobre quem Deus é na sua vida. Confesso que às vezes, como Elias, mesmo cercado de uma multidão, nós nos sentimos solitários. Nós nos sentimos meio que de escanteio. Mas o bom também é que isso é só impressão, não é realidade. Porque mesmo que eu ou você estivermos sozinhos nessa terra, sozinhos não estaremos, porque a palavra de Deus diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos uma palavra que é a realidade espiritual de quem crê num dia melhor. Nós temos a palavra que é a realidade melhor que um homem possa ter. Hoje, ao responder para essa querida irmã que disse para mim que estava com ódio no coração, falei, não. Fulana, deixa eu te falar com toda a candura de coração. Eu nunca vi o ódio, a angústia, a amargura, a decepção, a frustração, o fracasso. Eu fui dando uma lista quase que interminável para ela, serem bons conselheiros para quem está no momento como você está vivendo. Acalma o coração. Fala tudo o que você está pensando diante do teu Pai, que tudo vê e que pode tudo na tua vida. Se não tiver com vontade, pelo menos fique em silêncio, mas não fala besteira, porque cada besteira que se fala nessa vida é um degrau que se desce rumo a trevas ainda maiores. Em alguns casos, eu acredito que a solidão é causada por abandono. Pastor, me sinto abandonada, me sinto abandonado. Mas o Senhor nunca te abandonou, tenha certeza disso. Alguns casos também, a solidão é fruto de rejeição, fruto de insegurança, a pessoa não sabe o que vai fazer, como vai fazer. Mas fique em paz, porque Deus não te abandona. Deus, Ele tem direções sérias e claras para a tua vida. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Ou você acha que só você já se sentiu perdido na vida? Quantas vezes eu me sinto perdido? E é nessas horas que eu preciso ficar mais em silêncio
esperando os preciosos cuidados do Senhor, porque o Deus que cuidou de Elias, Ele cuida da minha vida, cuida da tua vida, cuida de todos os cristãos espalhados ao redor da terra, porque Ele é Deus que não faz acepção dos seus filhos. Não tem quem seja melhor ou pior aqui nessa noite. Aliás, tem quem seja melhor. É o Deus de toda a graça, de todo o favor, aquele em quem nós confiamos, aquele a quem nós viemos aqui nessa noite prestar o nosso culto. Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6 diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Você pode repetir comigo esse versículo? O Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Os homens tentam fazer alguma coisa contra nós? Sim ou não? Meu Deus, todo momento. Quando você se livra de um, brota outro. Aí você fala, não, esse aí começou a brotar, eu vou arrancar. Você olha para trás, já está brotando de novo. Maldição. Faz parte da vida. Mas que bom que nós temos um Deus que nos guarda. A palavra de Deus em Isaías 49:15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Hoje em dia pode, as mulheres têm se esquecido dos seus filhos. Mas a palavra de Deus diz assim: será que alguém pode fazer isso? Pode, hoje pode. Mas já tem aqui o antídoto. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Você não está esquecido no coração de Deus, não. Deus sabe certinho como fazer na tua vida. Deus sabe certinho como falar ao teu coração, que tipo de alimento Ele entrega para você através dos seus anjos ministradores. Nessa noite Ele quer trazer pão para você, pão através da palavra. Ele quer trazer água que flui do trono, águas vivas fluirão do trono de Deus. Quando você está ouvindo aí, acredite, o Espírito Santo está te lavando. O Espírito Santo está tirando depressão, tirando angústia, tirando ansiedade, levando para longe tudo que não presta, pela doce voz do Espírito Santo de Deus na tua vida. Esse lugar que você se enfiou, que você está querendo entrar, ou que você colocou o primeiro passo, não é o lugar de Deus para a tua vida. O teu lugar é aqui, ouvindo a palavra. O teu lugar é com os domésticos da fé, que creem num Deus vivo. Quem crê num Deus vivo aí, dá uma salva de palmas para Jesus. Esse é o nosso lugar. Fica um mês, uma semana, 15 dias sem vir. O diabo vai falar, não é porque você tem que vir, não. Ninguém está fazendo chantagem emocional, é uma realidade espiritual. Brasa que fica longe do braseiro fica fria. Você precisa estar próximo, para o fogo do Espírito Santo tomar conta do teu coração, dizendo assim, não, isso aqui é só mais uma impressão. A realidade da minha vida vem do Deus em quem eu tenho servido, do Deus em quem eu tenho crido. São realidades totalmente diferentes. E tudo, absolutamente tudo, começa no espiritual. Hoje, meus irmãos, nós vemos todo tipo de cavernas sendo abertas aí. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem de uma apreensão de drogas feita em São Paulo, de uma droga chamada K9. Aí tem K9, daí tem K8, tem K7, que não é a fitinha, né? Tem K6, tem um monte de coisa. E eles explicaram como é a composição daquela droga. Gente, coisa do inferno. Só coisa química pesadíssima. E as pessoas cheiram aquilo, inalam aquilo. E de repente elas ficam se contorcendo, elas ficam fora de si. Você acha mesmo que Deus quer que essas pessoas entrem nessas cavernas? Quem quer isso é o diabo. Mas deixa eu te falar, Deus tem algo maior para você. Deus tem algo maior para essas pessoas. O que nós não podemos fazer e nem interromper é a pregação da palavra, é o declarar que o nosso Deus é bom e que a sua bondade dura para sempre. Tem caverna de monte por aí? Tem. Mas nenhuma delas se compara às asas do Altíssimo. Quando você se esconde debaixo das asas do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é como galinha que acolhe os seus pintinhos. Você já viu alguém querer pegar pintinho perto de galinha? Gente, ela avança. A palavra de Deus diz: se o inimigo vem contra nós, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. E eles fugirão por 7 caminhos.
Você não está sozinho nessa tua batalha, não. Fique em paz, o Deus de toda graça tem um propósito nisso. O Deus de toda graça tem algo de bom para você nessa noite. A palavra de Deus, no Salmo 46, versículo 1, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Você pode repetir comigo esse versículo? O Senhor é o meu socorro, bem presente na hora da angústia e das minhas tribulações. O que tem atemorizado o teu coração aí? Quem que se levantou para te ameaçar? A Bíblia é repleta de exemplos de gente que foi ameaçada. Lembra de Daniel? Daniel, você vai ter que orar para Nabucodonosor, fazer pedido para ele. Não, eu não faço não. Olha, se eu não fizer, você vai para a cova. Para mim, 6 e meia dúzia é a mesma coisa. Tanto é que está ali o quadro. No outro dia, os leões não fizeram nada. E quando o rei chegou, você está vivo, Daniel? Estou. Em mim foi achada inocência. Tudo começa na mente. Tudo começa no que pensamos, a quem servimos, a quem priorizamos. Você sabe qual é o grande problema das pessoas hoje? É que as pessoas estão vivendo por circunstâncias, vivem fazendo coisas urgentes e não estão nem aí com as coisas importantes. E a palavra de Deus fala muito bem dessas classificações, principalmente das coisas importantes, dizendo assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Você já percebeu que as pessoas, elas vêm para a igreja de forma urgente? Elas ligam para o pastor só para contar o B.O. Pastor do céu, eu preciso de uma oração urgente. Eu preciso de um conselho urgente. Por que urgente? Porque nunca tratou a sua comunhão com o Senhor como sendo importante. É igual dor no dente. Estou com uma dorzinha no dente, aí passa alguém que gosta da vida circunstancial e diz assim: mas vamos comer uma pizza? Ah, vamos. Aí você senta, come uma pizza. No dia seguinte você está com dor no dente e você não está fazendo o que é importante. Você está fazendo só o que é circunstancial. Alguém diz assim: vamos tomar um sorvete? Cara, estou com uma dor no dente, sensibilidade, mas vamos lá, só um sorvetinho. Ah, está quente hoje, vamos lá. Toma um sorvetinho. No outro dia você já está tudo inflamado, a boca desse tamanho. O que você faz? Vai no dentista e pede uma consulta urgente. Sabe por que as urgências chegam na nossa vida? Porque nós não nos concentramos no que é importante. Se você quer ser abençoado, concentre-se no que é importante. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Elias, o que você está fazendo aí, meu filho? Você teve um histórico aí de vitórias, aí a mulher te ameaçou, você pegou o caminho para o deserto, deitou-se embaixo de uma árvorezinha pequena, pediu a morte para si. Eu te dei direção uma vez, te empurrei uma vez, você voltou a dormir, mas eu sou pai de amor. Eu fiz a segunda vez e dessa vez você acordou e o teu caminho foi 40 dias. Mas agora você entrou de novo na caverna. O que você está fazendo aí? Nessa noite o Espírito Santo pergunta para mim, pergunta para você: o que nós estamos fazendo nesse lugar de chateação? Nesse lugar eventual de tristeza? Elias estava dizendo: mas eu sofro. Rapaz, para. Como você tem mais um monte aí que está batalhando firme. Manda a bola para frente. Toca a bola e corre atrás. Eu sou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Nós estamos juntos nessa batalha, vai dar certo. Meu nome vai ser glorificado ainda através da tua vida, mais do que já foi. A palavra de Deus em Salmo 30, versículo 5 diz que o choro, qualquer que seja ele, pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. O que é uma noite? É um período de tempo na nossa vida. Tem pessoas que estão um pouco mais de tempo na caverna, outras estão recém-chegadas na caverna.
Mas a palavra de Deus diz que o choro sempre dura uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Tem uma canção que eu queria entoar com você. Eu queria que o senhor colocasse de pé, por favor.